Meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 25. E vamos ler até o capítulo 5, né? Capítulo 4, a partir do verso 25, e também o capítulo 5, os versos de 1 a 32, todo o capítulo 5. Então, o texto que nós vamos basear a nossa reflexão nesta noite será esse, né? Gênesis 4, a partir do 25, e todo o capítulo 5 de Gênesis, né? Vamos ler a palavra do Senhor nesta hora. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enoque, melhor dizendo. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé,
dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos que a Tua graça seja sobre nós na exposição da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Dá-me graça na exposição da Tua palavra. Abençoa o Teu povo que está nos ouvindo nesta hora. Que o Senhor venha nos edificar, nos abençoar. Nós queremos ser abençoados, nutridos pela Tua palavra nesta noite, Senhor. A Tua palavra é alimento para as nossas almas, ela é pão, ela é leite, ela é mel, ela é carne, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado e por tudo. Sabemos que podemos confiar no Senhor e depender de Ti, que o Senhor está no controle de todas as coisas desses tempos difíceis, conturbados que estamos vivendo. Em nome de Jesus, nós Te oramos. Amém. Queridos irmãos, nós queremos pensar nesta noite sobre o tema: o Deus que intervém na história, né? O nosso Deus não está ocioso. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Ele não está na inércia, ele não está alheio a tudo que está acontecendo. Pelo contrário, ele está a par de tudo que está acontecendo no mundo, na história. Ele é o Senhor da história. O salmista diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, a Deus, a Ele, pertence a terra, a sua plenitude, pertence o mundo e todos os que habitam nesse mundo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os tempos sejam conturbados, por mais que a crise seja grande, o Senhor está no controle. Nós queremos pensar sobre essa intervenção de Deus. Deus que intervém, o Deus que age, o Deus que governa, o Deus que está no controle da história. Nós sabemos que o pecado entrou na raça humana e não demorou para se espalhar e contaminar a criação de Deus. O pecado entra na raça humana e ele se espalha e contamina toda a criação de Deus. É como um tumor canceroso, né? O pecado é como um tumor canceroso que infectou toda a civilização. O pecado trouxe vergonha, trouxe medo, trouxe a quebra da comunhão com Deus e com o próximo, trouxe maldição e morte. O pecado trouxe morte espiritual, morte física e morte eterna. O assunto predominante desses dois capítulos de Gênesis, no capítulo 4 e o capítulo 5, é a morte. E nós vemos o seguinte, que a morte passou a governar a humanidade por causa do pecado. Porque no capítulo 3 de Gênesis, nós temos ali a narrativa da queda do homem. A narrativa de como o pecado entrou na face da terra. A mulher que é enganada pela serpente, que come do fruto proibido e dá para o seu marido. E aí o pecado entra, o pecado alcança aquele casal. E aí se alastra em toda a terra, para toda a civilização, a partir de Adão, né? O pecado original. Então o pecado passa. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Através de Adão entrou o pecado no mundo e o pecado passou imediatamente para todos os seres humanos. Então todos
nascem pecadores. Mas a única pessoa que se tornou pecador pecando foi Adão. Nós nos tornamos pecadores por herança, porque Adão é o representante federal da humanidade e ele pecou e nós nos tornamos pecadores porque herdamos, né? O pecado de Adão foi creditado na nossa conta e nós passamos a ser pecadores porque herdamos o pecado de Adão, o nosso primeiro pai, né? Então, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram e nós nos tornamos pecadores. E aí a gente vê exatamente que depois da queda do homem, depois do pecado, o que acontece é a vergonha, é a dor, é o sofrimento, é a maldição e é a morte, né? No capítulo 4, já no capítulo 4, nós vamos notar aqui, vamos ver o primeiro homicídio. O capítulo 4 de Gênesis já começa falando do primeiro homicídio, em que Caim matou o seu irmão Abel. E algo também assustador, terrível aqui, é o depoimento de um homem chamado Lameque, no capítulo 4, nos versos 23, versículo 23, versos 23 e 24, que ele disse assim: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Esse homem está se gabando aqui, é um homem que tem 2 mulheres, e ele se gaba e conta às suas mulheres que matou um homem porque o homem lhe feriu, e que matou um outro porque o outro lhe pisou. E aí ele se gaba também porque, como Deus havia colocado um sinal em Caim, e Deus disse que quem vingasse Caim seria vingado 7 vezes, quem matasse Caim, quem ferisse Caim seria ferido 7 vezes, ele disse, bem, se com Caim é assim, se a vingança para quem atentar contra Caim é 7 vezes, no caso de Lameque, que matei 2, porque Caim só matou 1, a vingança contra ele, se alguém atentar contra ele, sofrerá o castigo 7 vezes. No meu caso, não. No meu caso já é diferente, porque eu matei 2. Se a vingança para quem ferir Caim é de 7 vezes, para Lameque é 70 vezes 7. Veja que esse homem, ele interpreta de maneira totalmente equivocada, aquilo que Deus fez ao colocar um sinal em Caim. Deus estava querendo coibir. Era uma medida preventiva, né? Era para coibir a violência na terra. É para evitar que a morte se proliferasse, que a vingança, que o homicídio, né? Homicídios e homicídios viessem a acontecer. Então Deus estava coibindo a violência na terra, dizendo que quem atentasse contra Caim seria vingado 7 vezes. Mas Lameque interpreta totalmente ao contrário. Ele diz que a vingança contra aquele que atentar contra Caim é 7. No meu caso, que matei 2, será 70 vezes 7. Então vejam bem, ninguém vem atentar contra mim. Ele usa de maneira totalmente distorcida o mandato de Deus, o sinal que Deus colocou em Caim. Ele interpreta de maneira errada, de maneira equivocada. Mas, amados, o fato aqui é que a gente se depara com esse contexto de sofrimento, com esse contexto de maldição e de morte. Isso a partir do pecado. Isso por conta do pecado. E aí nós vamos perceber nesses dias de terror, do vírus que está se alastrando, que está se espalhando no mundo inteiro, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo da morte, com medo do sofrimento, com medo da perda de entes queridos, né? Com medo dessa desolação total.
Há um pavor, há uma fobia, há um medo que está se alastrando no mundo inteiro por conta do vírus. Se as pessoas tivessem medo de pecar, o quanto elas têm medo desse vírus, a situação era diferente, né? Porque as pessoas pecam de maneira desenfreada e elas não estão nem preocupadas com o pecado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, para você que me escuta, que pior do que o coronavírus é o pecado. Não existe algo pior do que o pecado. Pior do que esse mal chamado coronavírus, que se espalha e assola a humanidade, perturba a humanidade, deixa a humanidade inquieta, deixa governantes perplexos, angustiados, né, temerosos e sem condições de trazer soluções boas, plausíveis. Pior do que tudo isso é o pecado. O pecado é o mal dos males, o pecado é o pior mal, o pecado é pior do que a AIDS, o pecado é pior do que o câncer, o pecado é pior do que o coronavírus, torno a dizer. E as pessoas deviam correr para Deus. E o pecado está aí, desde o início, desde a queda de Adão, que o pecado alcançou a humanidade. Tudo quanto é de mal, todos os males que assolam a humanidade são provenientes do pecado. Eu então quero dizer nesta noite, quero chamar a sua atenção para esse vírus terrível chamado pecado. Esse é pior do que todos os vírus que já apareceram, esse é pior do que esse que está aí assolando a humanidade. E todos nós fomos infeccionados, fomos afetados, todos nós fomos alcançados. Não tem esse que possa abrir a boca e dizer eu não tenho pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram afetados pelo pecado. A humanidade está caída, a sua situação é de depravação total, porque o pecado alcançou a todas as nossas faculdades, nos alcançou completamente. Nós nascemos pecadores, nós somos pecadores, nós herdamos esse pecado de Adão e cometemos pecado contra Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso nesta noite. Você está com pavor da morte. O pecado realmente trouxe morte. E o que há de mazela, o que há de problemas no mundo, problemas sociais, problemas econômicos, problemas financeiros, o que há de crise, né? O que há de racismo, de indiferença, de morte, de violência, de catástrofes, tudo isso foi proveniente do pecado. Nós precisamos, a raiz de toda a problemática da humanidade está em Gênesis 3, com a queda do homem. A raiz, ali está o texto central. Tudo que vem depois disso é a história sendo contada das consequências de tudo isso. Mas nós vemos que há uma intervenção de Deus na história. Porque logo em seguida a queda do homem, há uma promessa, no capítulo 3, no verso 15, há uma promessa da parte de Deus dizendo o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a promessa de um Salvador, de um Redentor, né? O pecado, a queda do homem não significa o fim, não significa que tudo está perdido. Deus intervém na história. Nós não caminhamos pela vida como se a morte tivesse a última palavra. Na verdade, quem tem a última palavra é Deus. Deus tem a última palavra. E a queda do homem não é o fim.
não é o fracasso e a derrota. Não significa que os planos e propósitos de Deus foram frustrados para a humanidade. Ele é o Senhor da história e Ele continua intervindo na história. Os seus planos, os seus propósitos não foram frustrados. Os seus planos e propósitos para a história continuam de pé, continuam vigentes, vigorando para a história. Porque logo em seguida, como já falei, a queda do homem, Deus faz essa promessa de um Redentor que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente, né? Aquele que ia ser o descendente, a semente da mulher. Então, nesta sessão de Gênesis, em que o assunto predominante é a morte na história da humanidade, também nós vamos encontrar aqui a revelação de que nós podemos ter esperança, porque o Senhor está agindo na história, o Senhor está intervindo na história. É muito emblemático, né, a leitura desse capítulo 5, e se vocês perceberam, no final do relato dessa genealogia do capítulo 5, a genealogia de Adão, os descendentes de Adão, por mais que essas pessoas tenham vivido, né? Por mais anos que elas tenham vivido, e elas viviam muito no passado, depois Deus encurtou o tempo de vida do homem, o final é sempre assim: morreu, né? O que é dito sobre Adão, ele viveu 930 anos e morreu. O que é dito sobre Sete, lá no capítulo 8, finaliza dizendo e morreu. Enos, no verso 11, e morreu. No verso 8, falou de Sete, verso 11 de Enos, e morreu. Cainã morreu. Maalalel morreu, né? Verso 17. Então é sempre assim. E há um homem aqui que foi o que mais viveu na história. Ele viveu 969 anos, que foi o Metusalém, e morreu. É sempre assim. Mas há a menção de alguém aqui que não morreu, porque Deus o tomou para si, que é o caso de Enoque. Aquele que Deus o tomou para si, andou com Deus e Deus o arrebatou, o levou para si. Ele prefigura ao arrebatamento da igreja, que será no final, no dia de Cristo, né? Então a gente vê que o cenário aqui é aterrorizador, porque o cenário é de morte. Mas há uma intervenção de Deus na história. Deus é o Senhor da história. E eu quero pensar sobre isso e quero refletir com vocês sobre alguns aspectos, algumas verdades aqui sobre isso. Primeiro, Deus intervém na história trazendo um recomeço. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender nesse cenário de caos, de sofrimento, de morte, né? Como consequência do vírus chamado pecado, do pecado que é terrível. E o pecado traz morte. Mas Deus intervém trazendo um recomeço na família de Adão. Veja o verso 25 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O único raio de esperança naquele tempo de escuridão era a promessa de Deus de que um dia nasceria o Redentor da semente da mulher e venceria a serpente, conforme a promessa do capítulo 3, verso 15. Esse era o único raio de esperança. No entanto, Abel estava morto, de modo que não podia gerar filhos, estava morto. E Caim, o homicida incrédulo, havia deixado seu lar para construir uma cidade na terra de Nod, a leste do Éden.
a promessa de Deus iria mesmo se cumprir? Esta é a pergunta. Porque nós vamos notar nesses dois filhos de Adão. Abel era o crente. Abel era o filho eleito. Abel era o escolhido de Deus. Abel era o verdadeiro adorador. Caim era o descrente. Caim era o falso cristão. Caim não era verdadeiramente cristão. E Caim atenta contra Abel e tira a sua vida. Então morre ali o crente, o piedoso, aquele que adorava a Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira. E agora, Deus havia feito uma promessa no versículo 15 do capítulo 3, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa de um redentor. Mas o descendente de Adão, piedoso, Abel, agora estava morto. E aí essa promessa iria se cumprir? Amados, Deus é soberano em todas as coisas. E como já falei, seus planos não podem ser frustrados pelos caminhos insensatos e pecaminosos da humanidade. Os caminhos insensatos e pecaminosos da humanidade não podem frustrar os planos e os propósitos de Deus. E aí o Senhor permite que Eva conceba e dê à luz um outro filho, ao qual ela chama de Sete, que significa concedido. Deus me concedeu outro filho para que substituísse Abel. Então Deus me deu Sete, esse outro filho que ele escolheu, Deus escolheu para substituir Abel. É Deus agindo na história, é Deus intervindo na história, para cumprir o seu plano e o seu propósito que ele tem para com a humanidade. Porque o pecado não significa o fim. Há a promessa de um Redentor e ela vai se cumprir no tempo oportuno. E meus queridos, a Bíblia nos mostra que em várias ocasiões no decorrer da história, o nascimento de um bebê fez a diferença entre a derrota e a vitória para o povo de Deus. Por exemplo, nos dias em que o povo de Israel estava lá no cativeiro egípcio, nasce um menino, Moisés, e ele nasce num momento de crise. Ele nasce num contexto em que o faraó, o líder, por conta do aumento do povo hebreu, ele ordena que os filhos homens das mulheres hebreias sejam mortos. As parteiras não compram. Depois ele dá uma ordem que eles sejam jogados no rio. E Moisés nasce exatamente nesse contexto em que é para eliminar os filhos homens dos hebreus, para que não haja um crescimento populacional, porque eles estão na expectativa de serem ameaçados, de serem tomados pelos hebreus. E aí Moisés nasce e os seus pais conseguem ocultá-lo por 3 meses, mas depois não conseguem mais e fazem um plano, colocam num cesto, vão calafetar o cesto com betume e colocar no rio. A filha de Faraó está tomando banho, manda a sua serva pegar o cesto, quando abre é um menino chorando. Ali está o libertador que vai ser criado, depois é apresentado à filha de Faraó, é criado ali no Egito, recebe a sua formação ali, passa a ser chamado filho da filha de Faraó, que lhe dá o seu nome de Moisés, que significa tirado das águas. Essa criança nasce para ser um divisor de água, para ser o grande libertador, o grande legislador de Israel, o grande líder que vai libertar a nação, que vai ser o instrumento para libertar a nação do Egito e conduzir até próximo da terra, porque ele avista a terra e não entra, mas o povo entra na terra prometida. Então esse é um momento em que a gente vê que o nascimento de uma criança vai fazer a diferença na história. Um outro momento do nascimento de um bebê é o nascimento de Samuel. Nos dias escuros do sacerdote Eli, Ana, uma mulher estéril, Deus ouve a sua oração e lhe concede o privilégio de ela conceber e dar à luz um filho, a quem ela chama Samuel.
do Senhor pedir, e ela oferece esse menino para ser criado no templo, ali na casa de Deus, e ele é o homem, o instrumento nas mãos de Deus para mudar o caos que estava acontecendo naqueles dias. Samuel é uma pessoa que ele passa a desenvolver 3 ofícios. Ele é profeta, ele é juiz, ele é sacerdote naqueles dias. Ele desenvolve esses 3 ofícios, grande homem de Deus. Ele é um instrumento usado por Deus para mudar a história da nação de Israel, para transformar, tirar a nação do caos, daquela situação terrível de crise, uma das maiores crises da história do povo de Israel. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. É Deus agindo na história. Um outro momento é o nascimento de Davi, filho de Jessé, para suceder Saul. Ele também aparece na história no momento em que o povo de Israel estava sofrendo. E Davi já lá, crescido, já o adolescente, já o jovem, ele enfrenta o gigante Golias que estava ameaçando a nação de Israel, pedindo alguém para ter um confronto com ele, desafiando a nação. E todos lá angustiados, perplexos, porque não tinham como enfrentar o gigante. E é Davi, o instrumento nas mãos de Deus, que vai lá e cava aquela pedra na testa do gigante e derruba o gigante. E aí, depois ele corta a cabeça do gigante. Está aqui o troféu. É ele um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu estou mostrando isso aos vários momentos na história dessa intervenção de Deus, em que uma criança nasceu e Deus usou como instrumento para modificar a história. Deus tem seus propósitos, mas tem um que é o bebê mais importante do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu, ele se fez carne, nasceu da Virgem Maria, se fez gente, se fez carne no meio da gente, para nos transformar, para mudar o mundo, para nos tirar do caos. A religião em seus dias era caótica, farisaica, legalista, humanista, impura. E ele vem para purificar, para transformar, ele vem como luz para as nações, ele vem para restaurar, para resgatar um povo para ele. O Senhor lhe dá um povo, pessoas que foram escolhidas, ele morre por essas pessoas para dar vida, para salvar, para redimir aqueles que estavam perdidos por conta do pecado. Ele é o principal. Ele é o Senhor da história. Então nós vemos aqui que a intervenção de Deus na história possibilita, acontece a oportunidade de um recomeço para aquela família que perdeu seu filho. Mas nem tudo estava perdido, porque Deus intervém, concede, dá um filho. Ela chama de Sete, concedido, quer dizer, Deus deu, é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Isso aqui é graça de Deus. E em todos os momentos, como eu fiz relato aqui, o nascimento de Moisés foi graça de Deus para restaurar a nação. O nascimento de Samuel também é graça de Deus para que, através dele, ele pudesse mudar a história. O nascimento de Davi também é dádiva de Deus. O nascimento de Cristo é dádiva de Deus, é a encarnação da própria graça e misericórdia de Deus, porque Jesus é a misericórdia encarnada, a misericórdia que se fez carne. A graça de Deus está ali na vida dele. Ele é a palavra que se faz carne, é a palavra personificada, é a pessoa. Ele que, sendo rico, se fez pobre. Isso é a graça de Deus, por amor a nós, e vem a este mundo, se encarna para nos salvar. É nele que nós podemos recomeçar e podemos ter esperança e olhar para a história, para o caos e saber que há esperança, porque Jesus Cristo veio, ele morreu, ele ressuscitou e tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar aqui, a segunda lição desse texto, e agora ainda no capítulo 4, verso 26, é que Deus intervém na história restaurando a adoração.
Deus intervém na história, possibilitando um recomeço, trazendo um recomeço, que é o nascimento de Sete. Deus intervém na história, restaurando a adoração, o culto, a oração. Verso 26 do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Lembram lá do que eu disse antes? Lembram lá do início do capítulo 4, em que aparece ali os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Quem era o adorador verdadeiro? Abel. E Caim, com raiva, com orgulho, com inveja, o matou, porque Deus aceitava a adoração de Abel, porque ela era verdadeira, ela era sincera, ela era conforme aquilo que Deus havia instruído. Devia haver uma instrução quanto à maneira de adorar a Deus. Ainda não tinha a Bíblia, né? Era o início, mas tinha alguma instrução. E aí Abel oferecia aquilo que Deus queria, e a adoração que vinha do seu coração de dentro, que era verdadeira. Mas Abel morre, Caim o mata. Mas agora, com o nascimento de Sete, que gera um filho, Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. É Deus intervindo na história, restaurando a adoração. Sete gerou Enos, Enos significa homem, e vem de uma palavra hebraica que quer dizer frágil, fraco. É o termo usado para identificar o ser humano frágil e fraco. O ser humano é frágil, é fraco, é vulnerável. Não adianta o homem querer se estribar na sua própria força. Ele é fraco, ele é frágil, ele é vulnerável. Ele é como esse menino aqui, como esse menino chamado Enos, que tem esse significado. Mas a coisa extraordinária que se relaciona com o nascimento desse menino é que naqueles dias o nome do Senhor, o nome do Senhor passou a ser invocado, né? Apesar desse menino ser frágil, fraco, em seus dias o nome do Senhor passou a ser invocado. Então o que há aqui há um avivamento do culto público, da oração e da adoração. É exatamente isso que nós, seres humanos, precisamos fazer. Precisamos nos voltar para Deus. Nós somos fracos, vulneráveis, frágeis. A humanidade precisa atentar, voltar os seus olhos para Deus, confiar em Deus. Acima de tudo, confiar em Deus. Acima de tudo, olhar para Deus nesse contexto caótico de crise. Porque vemos aí a humanidade perplexa. Um lado para outro, correndo, tentando resolver o problema, não resolve. É Deus que tem a solução, porque esse mal vem de Deus. Deus está querendo punir, eu tenho dito isso, não tenho dúvida disso. Faz parte dos sinais dos tempos, mas nós precisamos nos quebrantar, nos arrepender, orar, clamar, botar a boca no pó e reconhecer que nós não somos nada, nos voltar para Ele, invocar o seu nome, como nesses dias de Enos o nome do Senhor passou a ser invocado. Precisamos adorar a Deus, invocar o seu nome, buscar a sua presença. Ao longo de toda a história sagrada, Deus sempre conservou um remanescente piedoso para dar continuidade à sua obra no mundo. O patriarca Noé, depois do dilúvio, foi o remanescente usado por Deus para dar continuidade à raça humana. Nos dias do profeta Elias, Deus conservou um remanescente que não se curvou diante de Baal e não o adorou. 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus sempre conserva um remanescente piedoso para dar continuidade à história. Quando a obra do Senhor parece estar em ruínas, lembre-se de Enos e do remanescente piedoso de sua época, que clamou ao Senhor, que voltou a clamar a Deus, a buscar a Deus. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, precisamos clamar a Deus nesses dias mais e mais ainda. Se a Bíblia nos orienta a orar sempre, nós precisamos orar mais ainda nesses dias, clamar mais ainda nesses dias difíceis que estamos enfrentando. Porque, amados,
como diz no livro de Samuel, 1 Samuel 14:6. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos, Deus vai livrar. Não importa se muitos vão orar, se poucos estão orando, Deus vai livrar. Com muitos ou com poucos, não há impedimento. Ele vai exercer o seu poder, como tem exercido na história. Ele exerce no momento do caos e morte. Nasce alguém, nasce outro, o nome do Senhor é invocado. Esse é fraco, é vulnerável, mas Deus é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus intervém na história, amados, também restabelecendo a comunhão. A comunhão é outra lição que nós vemos aqui. Primeiro eu disse que Deus intervém na história trazendo recomeço, quando nasce Sete. Deus intervém na história restabelecendo a adoração, o nome do Senhor é invocado, quando nasce Enos. Deus intervém na história restabelecendo a comunhão, isso a gente vê em Enoque. Enoque andou com Deus. Então em Enoque nós vemos o restabelecimento da comunhão, ele andou com Deus. O escritor aos Hebreus diz que Enoque foi levado ao céu pela fé, Hebreus 11:5. Ele creu em Deus, andou com Deus e foi para junto de Deus. Veja bem que coisa maravilhosa é dito sobre esse homem piedoso. No capítulo 5, verso 18 em diante nós vemos o relato sobre ele. Eu estava dizendo que Enoque, ele creu em Deus, ele andou com Deus e ele foi para junto de Deus. Deus o levou para si. Enoque andou com Deus nos anos que antecederam ao dilúvio. Uma época difícil, marcada pela violência e pela libertinagem. Mas nós aprendemos com isso que é possível ser fiel a Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós devemos ser luz no meio dessa geração, nós devemos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, como disse Paulo aos Filipenses 2,15. Luzeiros no meio dessa geração. Então Enoque anda com Deus nesse contexto de crise, de violência, de libertinagem. O pecado se multiplicou. O capítulo 6 vai falar sobre o dilúvio. E o dilúvio vem como disciplina de Deus por conta da multiplicação do pecado do homem. O escritor aos Hebreus diz que Enoque agradou a Deus. Capítulo 11 de Hebreus, verso 5. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus e por isso Deus o tomou para si. Que bela descrição de um servo de Deus, alguém que agradou a Deus. Nós vemos essa grande lição aqui, a lição da comunhão com Deus, a lição de alguém que andou com Deus e Deus o levou para si, alguém que agradou a Deus com a sua vida, o seu caráter, a sua conduta, era uma conduta irrepreensível e Deus se agradou desse homem, desse servo dele. Nós precisamos aprender com esse homem, aprender a andar com Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, a ter comunhão com Deus. Mas por último aqui, a última lição que podemos aprender da intervenção de Deus no caos, e ele intervém transformando o caos e colocando ordem no caos, ordenando as coisas, mudando o cenário de crise, de caos, é que Deus intervém na história trazendo consolo para o seu povo. E aí a gente vê na vida de Noé. No capítulo 5, os versos 28 e 29, versos 28 e 29 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Está aí Noé. O seu nome significa consolo. Noé era o homem que andava com Deus também.
e foi usado por Deus para salvar a raça humana e dar continuidade à promessa messiânica que Deus havia feito, né? Então seu nome significa consolo. Noé era um homem fiel que trabalhava para Deus. A construção da arca é um trabalho que ele desenvolve. Juntar os animais e colocá-los na arca, como isso é trabalhoso. Ele confiava na aliança de Deus, ele confiava em Deus. Ele era um homem temente que obedecia a Deus. Nós podemos ver isso no capítulo 6, capítulo 7. Não era um homem santo que fazia a diferença na sua geração. O capítulo 6, verso 9, diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Era justo, era íntegro. Em dias difíceis, em dias de violência, de libertinagem, ele também anda com Deus. Ele é íntegro no meio dos seus contemporâneos, de uma geração pervertida, corrupta, contaminada pelo pecado. Ele se destaca como homem de Deus. Ele é diferente por conta da graça de Deus na vida dele, por conta do seu caráter transformado pelo Senhor. Não era um homem seguro que esperava em Deus. O dilúvio durou 1 ano e 6 meses. Ele esperou. Aquele que confia nas promessas de Deus está seguro. Se você confia em Deus, se você está alicerçado, fundamentado nas promessas de Deus, você está seguro. Você não tem que temer. Você não tem que ficar apavorado, angustiado, perplexo. O consolo que vem de Deus vai alcançar a sua vida. Deus é o Deus de toda consolação. Ele nos conforta e nos consola e nos dá segurança nesses tempos de crise. Nós estamos firmados nas suas promessas. Noé tem 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E, amados, é muito interessante, porque os filhos de Sem, os descendentes de Sem, são os judeus, os semitas, né? E Abraão, o pai da nação judaica, ele é descendente de Sem. Veja a história da redenção, como ela é, como ela acontece. Adão teve 2 filhos, Deus escolheu Abel. Depois Adão tem um outro filho, Sete, que gera Enos. O nome do Senhor é invocado. Os descendentes de Enos. Noé está ligado à genealogia de Enos, que está ligada a Sete. É uma descendência piedosa. A escolha, o propósito da redenção, da eleição. Veja aí na história. Dos 3 filhos de Noé, o Senhor escolhe um, Sem. Ele é o pai dos judeus, dos semitas. Desses descendentes, Deus chama Abraão. Em Abraão ele forma a nação judaica. Abraão também é o pai dos crentes. Veja o Senhor agindo na história, a história da redenção, a escolha, a eleição. A eleição aqui no livro de Gênesis, toda a história da Bíblia é a história da eleição. É Deus escolhendo um povo, é Deus agindo na história desse povo. É Deus que guarda, que preserva esse povo. Abraão, Deus chama Abraão para através dele fazer uma nação. Só que Abraão é casado com uma mulher estéril. Como é que Abraão vai ser pai de uma grande nação se ele é casado com uma mulher estéril? Uma mulher que não pode dar à luz. E lá quando o menino nasce, eles já estão avançados. Deus promete, ele espera 25 anos, já estão avançados em idade. A idade avançada, mas o menino nasce, Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem é que Deus escolhe? Jacó. Jacó é o pai de 12 filhos, das 12 tribos. E da tribo de Judá, quem vem? Jesus Cristo vem de onde? Da tribo de Judá, o Salvador, o Redentor. Deus é o governador, é o Senhor da história. Ele está escrevendo a história. A história do mundo é uma só. É a história de Deus como governador, como Senhor dessa história, que governa essa história.
A história está nas mãos dele, então não adianta você ficar aí perplexo, angustiado, você precisa confiar e descansar em Deus. Eu não estou dizendo aqui para você se acomodar, não é isso. Porque falei da necessidade de orar, de clamar, de buscar a Deus, de adorar a Deus. Você não vai se acomodar. Não significa que você é insensível, que você não vai se preocupar. Claro que você se preocupa. Mas lance diante do Senhor toda a sua ansiedade e descanse nele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está escrevendo a história. Ele é o Senhor da história. Ele intervém da história, trazendo um recomeço diante do fracasso, da morte. Ele intervém na história, restabelecendo a adoração. Ele intervém da história, restabelecendo a comunhão. Ele intervém na história, trazendo consolo. Noé seria o que ia consolar a nação. Ele está agindo em nossas vidas, em nossos corações, está agindo no mundo. Eu queria terminar com algumas implicações, dizer o seguinte: para aqueles que fracassaram, com Deus sempre existe a oportunidade de recomeçar. Quero dizer para você, com Deus sempre existe a oportunidade de recomeçar. Você fracassou em alguma coisa? Com Deus sempre existe a oportunidade de recomeçar. Eu quero falar para aqueles que estão esses dias frios, que perderam a motivação para servir a Deus, gente desviada, afastada da igreja. Volte-se para Deus. Você que nunca teve um encontro com Deus, volte-se para Deus, confesse seus pecados, clame ao Senhor, se ajoelhe, se arrependa, chore diante dele os seus pecados, se volte para ele, porque o único meio de escape para a sua vida é o Senhor. A única esperança para a sua vida é ele, é Jesus Cristo, que se fez carne. Toda a história gira em torno dele. Ele é o prometido lá, para tirar o pecado do homem, para nos curar do vírus chamado pecado, do pior mal, do mal dos males. É só Jesus Cristo que nos cura. É Ele que tem o antídoto para nos curar. É o sangue dele que foi derramado na cruz que pode nos libertar. Volte para Ele. Você que está firme, continue firme com o Senhor. Para aqueles que se sentem impotentes diante dos problemas. O problema é tão grande e você se sente impotente. É verdade mesmo, nós somos fracos. Somos os zenos da vida, né? Frágeis, fracos, vulneráveis. Você se sente impotente. Clame a Deus, o Todo-Poderoso. Clame. Porque para o Senhor, como diz, novamente, repito aqui esse versículo de 1 Samuel 14,6. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Nenhum impedimento há do Senhor livrar com muitos ou com poucos. Ele vai livrar. Você se sente impotente, incapaz, é isso que a gente tem que sentir mesmo. E aí, para a gente reconhecer que a gente depende de Deus e buscar o Senhor. Para aqueles que estão caminhando sem perspectivas, você precisa andar com Deus. Quem anda com Deus vai para junto dele. Você não tem perspectivas para a vida, é tudo escuro, é tudo sombrio na sua vida. Você não tem esperança para a sua vida, já não tinha, né, perspectivas. E agora com este vírus aí, você está mais apavorado do que estava. Eu quero lhe dizer, ande com Deus. Você precisa andar com Deus. E a sua vida vai ser diferente, vai mudar. Vão se abrir novos horizontes, você vai ter perspectivas. A leitura da história vai ser diferente. A cosmovisão de mundo vai ser diferente. Você vai olhar para o mundo na perspectiva de que tudo foi criado por Deus. Você vai olhar para o mundo e saber que o pecado entrou, que o homem caiu. Você vai olhar para o mundo, vai olhar também na perspectiva de que há um Redentor enviado por Deus, que se encarnou, que morreu na cruz para salvar os pecadores dos seus pecados. E você vai olhar para o mundo na
perspectiva de que o final vai ser um final feliz, porque Jesus Cristo há de voltar, e o livro de Apocalipse fala de um novo céu e de uma nova terra, e no novo céu e na nova terra não vai haver mais coronavírus, não vai haver morte, é vida, é glória, é bênção na presença do Senhor, para a glória dele. Você está sem perspectivas? Começa a andar com Deus. Se volta para Deus, anda com Ele. Bom, você tem que andar na companhia do diabo, você vai andar sem perspectivas mesmo, e quem anda na companhia de Satanás, quais são as perspectivas que tem? De morte, de fracasso, de derrotismo, de miséria. Mas quem anda com Cristo, anda com vitórias para a glória dele. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem e para o nosso bem final, não é para o seu bem-estar. Vida boa aqui não. Vida aqui, o Senhor permite que a gente passe por circunstâncias difíceis mesmo. Mas Ele tem um propósito em tudo isso, do nosso bem final. Nós vamos nos apresentar diante dele, santos, irrepreensíveis, para a glória dele. Para aqueles que estão inseguros quanto ao futuro, Deus é a nossa esperança. Está inseguro quanto ao futuro? Meu Deus, o que é que vai acontecer? Será que eu vou ser alcançado, infectado por esse mal? Será que eu vou morrer? A morte já faz parte da nossa vida. Já foi decretado lá, o pecado gerou morte. E o pecado não gerou só a morte física. O que é que o coronavírus pode fazer com você? No máximo, matar você, fisicamente. Mas o pecado pode trazer morte física, trouxe. Morte espiritual, afastamento de Deus, e morte eterna. O pecado pode levar você para o inferno. Morte eterna. Por isso que o pecado é pior do que o coronavírus. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar. Ele venceu a morte, ele tragou a morte, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele veio para nos dar vida, e vida abundante, vida eterna. Vida boa, qualidade de vida e vida eterna. Sim, ele pode nos libertar da morte espiritual, da morte eterna, e a morte física também, porque aqueles que morrem na esperança de Cristo, com Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna. E a Bíblia diz que na vinda do Senhor, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos gloriosos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A esperança nossa é essa. Meus queridos, em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de recomeçar o que nós perdemos lá em Adão. De termos essa restauração, essa transformação, aquilo que a gente perdeu em Adão. A morte nos alcança em Adão, mas a vida em Cristo Jesus é um novo recomeço. Em Cristo podemos praticar adoração, adoramos através de Cristo, adoramos o Pai através de Cristo. Em Cristo temos a reconciliação e podemos andar em comunhão com Deus, porque Ele é quem nos reconcilia. O exemplo de Enoque aqui é apenas um tipo de Cristo que nos reconcilia. Nós andamos com Deus através de Cristo, por meio de Cristo. Nós adoramos a Deus através de Cristo. E em Cristo nós temos o consolo, a paz, a segurança. Nós somos consolados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe nesta noite. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Pai, por esta reflexão, por esta palavra. Tua palavra é maravilhosa, Tua palavra é poderosa, Senhor. E o Senhor tem nos consolado e nos confortado nesses dias difíceis por meio da Tua palavra, Senhor. Quando vamos para a Tua palavra, nós vamos encontrar lições, vamos encontrar segurança,
Vamos encontrar consolo, paz, segurança para as nossas vidas. Graças te damos. Pedimos a tua bênção para o teu povo, para aqueles que estão nessas dificuldades, uns mais, outros menos. Sabemos que todos nós estamos passando por adversidades, mas alguns estão passando mais do que outros. Pedimos que o Senhor conforte, console, restaure nessa hora gente que teve perdas aí financeiras, que não está podendo trabalhar, exercer a sua profissão, o seu trabalho, e com isso o pão não está chegando na mesa. Que o Senhor possa ser o supridor das necessidades dos teus filhos. E eu sei que o Senhor faz as provisões, tu és o provedor para as nossas vidas. Provém, Senhor, para a mesa de todos aqueles que estão enfrentando dificuldades e, ó Deus, a escassez do pão, Senhor. Ó Deus, estende a tua mão, traz conforto e consolação, traz quietude àqueles que estão perturbados mentalmente, que o Senhor refrigere a mente de cada um, a alma de cada um, que haja paz nos lares, que o teu povo se dobre em oração, que busque a tua face, que a tua mão esteja conduzindo a tua igreja, o teu povo, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por tudo. E já te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor é bom e o Senhor há de livrar. Não há impedimento, com muitos ou com poucos. O Senhor não está impedido de trazer libertação, livramento, porque tu és o Todo-Poderoso. Nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.